A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque possuía muitos bens e era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus não, porque para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram, aqui está justamente duas questões que acho que muitas pessoas gostariam de receber o ensinamento de Deus. A primeira é quando aquele homem que a gente não sabe assim quem era, porque não diz alguém, né, que foi ao encontro de Jesus e perguntou o que é que podia fazer para ganhar a vida eterna. Então aí está para nós uma resposta, né, de princípio, que as pessoas antes de Jesus já acreditavam numa vida eterna, numa vida depois desta, né? Nós temos a vida intrauterina, nós temos a vida aqui neste mundo e nós temos a vida depois da morte. E essa questão é justamente pertinente, né? Ela continua hoje. E Jesus, primeiro, fez uma catequese, né? Acolheu com muito amor aquele homem que estava interessado, né, em saber. Então Jesus apontou aquilo que eles sabiam, que todo judeu conhece a lei. Então Jesus lembrou os mandamentos: não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não prejudicar ninguém e honrar pai e mãe. Então vejam bem, esses mandamentos, se você hoje perguntar o que é necessário para ganhar a vida eterna, Jesus vai responder do mesmo jeito.
Então, se nós estamos vendo uma sociedade desigual, uma sociedade que aceita normalmente o roubo, o desvio, a corrupção, a gente nota assim nas feições das pessoas que parece tudo natural. Basta que a gente veja o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, as enchentes e uma situação de morte, de desastre ecológico, não é? Envolvido com o humano, porque não era para se construir casa no leito de um rio, não é? Então aquilo tudo era para ser previsto antes, mas foi um desastre que fora de série, e as pessoas aproveitam para roubar. É incrível. E os donos dos seus pertences arriscando a vida porque não pode deixar os pertences, porque senão as casas vão ser invadidas e vão tirar tudo de lá e perde mesmo, não só por conta das enchentes, mas porque também houve o roubo. Então vejam como essa mentalidade ela vai entranhando, né, nas pessoas, e matar, qualquer um mata, qualquer raivinha, qualquer discussão, por qualquer motivo, levantar falso, prejudicar, mentir, você achar que mentir é a coisa mais natural, ninguém honra mais o pai nem a mãe. Então olha aí os mandamentos bem claros para nós hoje. Então Jesus respondeu. O rapaz disse que cumpria aqueles mandamentos, o rapaz ou o homem de idade, ninguém sabe. Ele disse que já fazia desde a juventude dele, já conhecia os mandamentos e observava, mas Jesus dá um passo mais adiante. Não basta simplesmente você observar a lei, é preciso que você se desapegue das coisas materiais. Tudo que existe é para nos ajudar a viver e não para fazer com que nós sejamos escravos das coisas. Então o que é que Jesus disse? Só falta uma coisa: você venda tudo que você tem e dê aos pobres, e ainda mais, você depois vem me seguir, vai ser meu discípulo. E o que foi que aconteceu? O homem era muito rico. Rico no sentido semita significa que não conhece nem a fortuna que possui. Ele achou difícil, olhou e foi embora muito triste, porque ele não queria se desapegar. Ninguém sabe se aquela tristeza foi para sempre, né? Se ele se afastou mesmo. E ninguém sabe se ele voltou para aceitar, né, o convite de Jesus. De qualquer maneira, isso a gente fica pensando, mas nós não sabemos. Mas fica para nós a lição, não é? E Jesus aproveita para dizer que é muito difícil quem está apegado aos bens materiais se salvar, ganhar a vida eterna. Não é que as pessoas não possam ter os bens, nem é isso não. A gente pode ter, mas sempre em função, não é, da vida da gente e dos outros, porque não podemos ter ganância, não é? Não podemos achar que o ouro é o meu Deus, é o sentido. E a gente vê também que muitas pessoas ricas no sentido de riqueza mesmo, não é um salário de 40 mil, não é nesse sentido, é riqueza de bens que dão status, posição, e as pessoas são tão apegadas que se isolam dos outros, se sentem seguras, com medo de perder, não é, o que acumulou. E ainda, sabe o que é pior? É que a pessoa esquenta a cabeça com o futuro dos seus bens. Já pensou? Ela vai morrer. De que adianta? Então, o desgaste desnecessário contra o qual Jesus está nos prevenindo com frequência. É um tema muito bom para a gente pensar, porque às vezes nem essa riqueza toda e as pessoas agem como se fosse. Rezemos. Bom Mestre,
Ao homem rico propuseste vender tudo, dar aos pobres para seguir-te. Ele, porém, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Ajuda-nos, Senhor, a desapegar-nos dos bens materiais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 10, do versículo 17 a 27. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.